Shalom Ubrachá. Em continuação a nossa Parashat Toldot, temos assuntos muito interessantes. Um desses assuntos é que logo no comecinho a Parashat conta que Yitzhak ele se casou com Rivka. E nesse caso a Parashat acrescenta que a Rivka ela era filha do Betuel, ela era irmã do Lavan, ela morava em Padan Aram. Olha, toda essa burocracia, toda a ficha da menina, para que precisa de tudo isso? Quer dizer, por que não fala sobre Yitzhak, que olha, Yitzhak, o filho de Sará, filho de Abraão, que morava em Beersheba, e por que tem que levantar a ficha da menina dessa maneira? Aí diz o Rashi, logo de cara, assim, que olha, tudo isso está escrito aqui para mostrar a grandeza do mérito dela. Tudo isso é um elogio para ela, que ela era filha de um rachá, filha de uma pessoa ruim. Ela era irmã de uma pessoa ruim. Ela morava num lugar onde todo mundo era ruim, e ela era uma tzadeket. Ela não aprendeu com eles. Ela não aprendeu deles a fazer coisas ruins. Tipo assim, ela via que eles faziam, mas ela não quis aprender a fazer também. Então, a Gemara compara a Rivka a uma rosa que nasce entre espinhos. Por um lado, ela é uma rosa, ela é uma beleza, ela é uma flor, e ela é cercada de espinhos. Então isso mostra a grandeza dela. Ela podia ser um espinho também, ela podia ser meio espinho, ela podia ser um décimo de espinho, mas não, mas ela é uma rosa. Então a Torá nos traz quem era o pai da Rivka, quem era o irmão, em que cidade ela morava, para mostrar quanto que ela é grande. E aí o outro versículo, que já é a continuação, um grudadinho ao outro, no próximo versículo, os dois rezam, e Deus ouve, Deus atende, quer dizer, ouve todo mundo, mas Deus atende a reza do Yitzhak, e Deus dá para eles o que eles estão pedindo, para ter filhos. Deus atende a reza do Yitzhak, e depois disso a Rivka engravida. Agora vamos perguntar, lá o mesmo Urashi que acabou de explicar no versículo anterior, que tudo que foi dito sobre Rivka é para mostrar a grandeza dela. E agora ele diz, nesse segundo versículo, ele traz uma Gemara, que a Gemara nos conta que o motivo que Hashem atendeu a reza do Yitzhak e deu para eles o que eles queriam por causa da reza do Yitzhak, é porque, diz a Gemara, não se compara um tzadik que ele é filho de um rachá, alguém como a Rivka, que era uma tzadeket, mas ela era filha de uma pessoa ruim, com um tzadik, filho de um tzadik, com alguém como Yitzhak, que ele era uma pessoa boa, filho de uma pessoa boa, tipo, ele era um tzadik, filho de um tzadik. Agora, deveria ser exatamente o contrário. A Torá acabou de falar que ela era filha do Betuel, ela era irmã do Lavan, ela morava em Padan Aram, tudo isso para mostrar, olha a diferença entre ela e Yitzhak, olha o mérito que ela tem. O Yitzhak nasceu numa família religiosa, o pai dele ensinou ele a rezar para Deus, e olha ela, a grandeza dela, que mesmo não tendo um pai como Abraão, mesmo não tendo uma mãe como Sara, e ela se tornou a mulher do Yitzhak, quer dizer, ela é a versão feminina do Yitzhak. Então, ao contrário, quem tem mais mérito é ela, não é ele. Então, por que a Gemara diz que não tem comparação a reza de um tzadik, filho de um tzadik, com a reza de um tzadik, filho de um rachá? E a primeira explicação para isso é o pshat. O pshat da coisa assim, eu rezo e eu não tenho mérito para receber o que eu estou pedindo. Então,
tinha uma pessoa, era o rei da Babilônia, Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor. Ele era um schlepper, ele era um simples escrivão na corte do Merodach Baladan ben Baladan. E um dia ele chega atrasado e ele pergunta, tinha trabalho hoje? Aí os outros escrivães já estão de birra dele, que ele já chega atrasado, ele já é um vagabundo. E eles falam assim, nós escrevemos uma carta parabenizando por um milagre que aconteceu. O rei pediu para mandar uma carta parabenizando o rei da Judeia. Aí ele pergunta, como vocês escreveram? Quer dizer, o cara já chega atrasado, ainda se mete no trabalho deles. Aí eles falaram, a gente escreveu parabéns para o rei da Judeia, para o Hezquiel, parabéns para a grande cidade de Jerusalém e parabéns para o grande Deus, o Deus da Judeia. Aí o Nabucodonosor, ele fala, peraí, vocês chamam ele de o grande Deus e vocês escrevem ele em último? Tem que dar uma honra para Deus, tem que colocar Deus em primeiro lugar. Aí eles falam, não aguento mais. Eles falam para ele, você quer mudar alguma coisa? Corre atrás do carteiro, traz a carta de volta, escreve do jeito que você quer e tchau. Ele corre atrás do carteiro, ele dá um passo, 2 passos, 3 passos, vem o anjo Gabriel e para ele. Por quê? Porque essa pessoa, o rei da Babilônia, a única coisa que ele fez de bom na vida foi isso. O resto tudo ele fez ruim. Ele mandou destruir o Bet HaMikdash, ele mandou exilar o povo de Israel, o primeiro exílio. Desde que o povo de Israel saiu do Egito, ficou 810 anos na Terra Santa. E agora o primeiro exílio acontece por meio dele, que foi o exílio da Babilônia. Então esse cara era muito ruim. A única coisa boa que ele fez na vida foram esses 3 passos. E sendo que uma coisa ruim que a gente faz, a gente consegue receber um castigo nesse mundo. Está escrito, quem matou, ele é condenado à morte. Quem roubou tem que pagar multa. Então cada coisa proibida de fazer, se a gente faz, tem um jeito de retificar, recebendo um castigo pelo que a gente fez, ou melhor do que tudo isso, fazendo tshuva, se arrependendo do que a gente fez. Agora, coisa boa não tem como pagar para nós nesse mundo. Da onde a gente aprende isso? Desse Nabucodonosor, desse Nebuchadnezzar. Porque pelo primeiro passo que ele deu, Hashem tinha que dar para ele já, Hashem queria pagar para ele nesse mundo, porque foi só isso que ele fez de bom, e Hashem não queria dar para ele nada no próximo mundo. Então, para o primeiro passo que ele deu, ele se tornou o rei da Babilônia. Ele era um simples escrivão. Ele se tornou o rei mais rico do mundo, e a vida inteira ele era o rei da Babilônia. Então pelo segundo passo já não tem mais como pagar para ele, porque pelo primeiro passo ele já tem tudo. Ele é o rei tem a melhor comida, a melhor roupa, melhor tudo, já não tem como dar mais nada para ele. Então pelo segundo passo, Hashem deu para ele que o filho dele vai ser também o rei da Babilônia. Porque o pai fica feliz com a felicidade do filho, como se fosse uma coisa dada para ele próprio. Pelo terceiro passo, Hashem deu para ele que o neto dele também vai ser o rei da Babilônia, o rei mais rico do mundo. Mas pelo quarto passo já não tinha mais como pagar. Por quê? Porque o avô sente pelo neto o que o pai sente pelo filho. Quando dão para o seu neto alguma coisa, é como se tivesse dado para você. É como se tivesse, se você sente que foi dado para você. Você sente amor pelo seu filho, pelo seu neto. O que dão para o seu filho é como se fosse dado para você. O que dão para o seu neto é como se fosse dado para você. Mas o que dão para o seu bisneto já está um pouquinho distante. Então o bisavô não sente que quando dão alguma coisa para o bisneto, que é como se tivessem dado para ele. E por isso o Malach Gabriel teve que vir e segurar o Nabucodonosor, fazer ele tropeçar, para ele não dar esse terceiro passo que ele ia dar para dar uma honra para Deus, para que Deus não precisasse, que Deus não teria como pagar para ele nesse mundo. Então a gente vai chegar nesse mesmo cálculo quando a gente fala de tzadik, filho de um tzadik. Se Yitzhak e Rivka, na hora que os dois rezaram,
claro que o mérito dela era maior do que o mérito dele, porque a própria Torá diz, ela era filha do Betuel, ela era irmã do Lavan, ela morava em Padan Aram, e mesmo assim ela não aprendeu a fazer coisas ruins, ela se recusou a aprender a fazer coisas ruins, ela fazia só coisas boas. O mérito pessoal dela é maior do que o mérito pessoal de Yitzhak. Daqui a gente aprende, senão a Torá não precisaria falar isso, contar sobre o mérito pessoal dela. Mas na hora que eles rezaram, terminou o mérito pessoal dos dois, eles não receberam o que eles queriam. Então o dinheiro dele e o dinheiro dela e o dinheiro dos dois juntos não tem como comprar o que eles querem. Aí que vai entrar o Tzadik ben Tzadik. Hashem tinha falado para Abraão que a descendência de Abraão vai ser incontável. E eles estavam pedindo um filho, eles estavam pedindo o começo dessa descendência. Aí entra o mérito de Abraão. O que Deus dá para Yitzhak é como se tivesse dado para Abraão. O que Deus dá para Yaakov é como se tivesse dado para Abraão. Por isso que ele, na hora que terminou o mérito dele, terminou o mérito dela, aí o que sobrou? Aí ele vai falar, eu tenho uma poupança, eu tenho o mérito do meu pai. Aí ele usou o mérito do pai. E Deus dando para ele alguma coisa é como se tivesse dado para Abraão. Esse é o pshat do tzadik, filho de um tzadik. Quer dizer, terminou meu mérito, eu vou usar a poupança, vou usar o mérito do meu pai. Vamos usar não a poupança, a herança, né? Vou usar a herança. Terminou meu dinheiro, vou usar a herança, vou usar o que meu pai deixou. Então, agora a segunda explicação para isso, que não era o caso aqui. O caso aqui era esse caso mesmo que Deus tinha prometido para Abraão. Então, na hora que Deus dá para Yitzhak o que ele prometeu para Abraão, é nada mais do que justo, já não precisa se aprofundar mais do que isso. Então, só que na regra geral, quando a gente compara caso com caso, vamos se aprofundar no que diz o Arizal sobre Tzadik ben Tzadik. O Arizal fala sobre isso, a gente vai encontrar na Gemara Tzadik vetov lo, um Tzadik que está tendo uma vida boa, é um Tzadik filho de um Tzadik. Um Tzadik que está tendo uma vida ruim é um Tzadik filho de um Rashá. Então, aí já não vai mais dar para entender. Quando a Gemara fala isso, ela não está se referindo a um pshat. Porque pelo pshat não dá para entender dessa maneira. Porque o pshat a gente volta para Arifká. Arifká, toda a grandeza dela é que ela era filha do Betuel, ela era irmã do Lavan, ela morava em Padan Aram e mesmo assim ela era uma tzadeket. Tzadik, filho de um Rashá, ele é como Arifká. Então ele deveria ter uma vida muito boa. Então o que o Arizal diz que é o seguinte, que nesse caso do Tzadik vetov lo, o Tzadik que vai ter uma vida boa, e o Tzadik verá lo, o Tzadik que vai ter uma vida ruim, o Tzadik, filho de um Tzadik, não está se referindo ao fato biológico, ao fator biológico, não está se referindo ao fato de ele ser um Tzadik e o pai dele também ter sido um Tzadik. Diz o Arizal que está se referindo a um assunto espiritual, ou seja, ele é um Tzadik nessa geração, nessa reencarnação, ele não termina de fazer tudo o que ele precisa fazer, aí ele falece, então ele vai nascer de novo. Na hora que ele nascer de novo, ele vai ser chamado Tzadik, filho de Tzadik. Quer dizer que a próxima reencarnação dele é filha dessa reencarnação atual. Essa reencarnação atual é filha da reencarnação anterior, ou seja, assim, para o Arizal, Tzadik, filho de um Tzadik, está se tratando da mesma pessoa. Quer dizer, ele na reencarnação anterior ele era um Tzadik, então na hora que ele volta com as condições que ele tinha na reencarnação anterior, enquanto que o outro que na reencarnação anterior era um Rashá,
Então, e agora ele é um tzadik, então por Arizal ele vai ser chamado tzadik, filho de um rachá. Ele tem as duas coisas. Ele tem o mérito de agora que ele é um tzadik, e ele tem a pendência, a retificação da reencarnação anterior, que ele era um rachá. Então ele tá aqui trabalhando com duas categorias diferentes. Ele está pagando uma dívida antiga, por isso que ele está sofrendo, e junto com isso agora ele é um tzadik. Então ele dá uma brachá, a brachá acontece, e por outro lado ele está sofrendo. Então você fala, pô, ele está sofrendo, ele dá uma brachá para alguém ficar rico, e esse alguém fica rico, e ele próprio é pobre. Então ele está sofrendo, ele está pensando como pagar as contas no fim do ano, no fim do mês, desculpa, e ele dá uma brachá para alguém ficar rico, e esse alguém fica rico, e ele continua pobre. Por quê? Porque ele tem a pendência dele da vida anterior. Então ele está sofrendo por causa disso. E ele tem o status de tzadik da vida atual. Então atualmente ele está numa situação espiritual muito boa. Mas junto com isso ele tem a pendência da vida anterior. Então isso para Arizal é um tzadik, filho de um rachá. Quer dizer, ele próprio era rachá, ele é filho dele próprio. E um tzadik, filho de um tzadik, quer dizer que a situação dele está boa. Ele é rico, ele dá uma brachá para alguém ficar rico, e esse alguém fica rico, quer dizer... então é porque na reencarnação anterior ele era um tzadik também. Então Arizal fala, mesmo que agora você está vendo que o pai dele é um rachá, mas ele pode ser chamado de tzadik, filho de tzadik, mesmo que o pai não é tzadik, porque o Arizal só se refere à reencarnação anterior. Então para Arizal, mesmo que o pai dele é um tzadik agora, ele pode estar na categoria de tzadik, filho de um rachá, e ter uma vida ruim, porque na reencarnação anterior ele era um rachá. Então Arizal ele se relaciona somente à reencarnação anterior. Ele chama de tzadik, filho de um tzadik, que na reencarnação anterior era um tzadik também. Agora a gente vai para o caso do Yitzhak e da Rivka. Então a gente viu, voltando para o Yitzhak e para a Rivka, que por um lado, na hora que ele reza para seus filhos, a Hashem vai atender a reza dele. Ou seja, ele era o tzadik, filho de um tzadik, materialmente falando. Aqui naquele caso já dava para se relacionar materialmente. Então, como a gente vai fazer isso? Aonde a gente vai aplicar isso na nossa vida diária? Você vê alguém, um judeu que está cumprindo o Torah Mitzvot, está rezando, está estudando o Torah, e ele tem uma vida muito boa. Aí você vê, o pai dele também é uma pessoa que está cumprindo o Torah Mitzvot, que está se comportando da maneira correta. Então você fala, olha, está vendo? Ele é como Yitzhak. Mesmo se na hora que ele reza, ele pede para Hashem ajudar, ele não tem todo esse mérito, mas ele tem o pai, então Hashem ajuda ele por causa do pai. Agora, se você vê essa mesma pessoa, que o pai é um judeu religioso, está rezando, está estudando Torá, come kasher, guarda Shabbat, está fazendo tudo certinho, aí ele casou o filho, e o filho está tendo dificuldades, aí você vai para o Arizal. Quer dizer, primeiro você pega o Pshat, se está tudo certinho de acordo com o Pshat, vai de acordo com o Pshat. Agora, se alguma coisa de acordo com o Pshat não está funcionando, aí você vai para o Arizal, aí você fala, olha, então vamos olhar ele como alguém que é tzadik, filho de um tzadik em relação a si próprio, que na reencarnação anterior ele era um tzadik também, e nessa reencarnação ele continua sendo um tzadik, então ele vai ter uma vida boa. Então se ele não está tendo, quer dizer que na reencarnação anterior ele não era um tzadik. Essa regra a gente vai aplicar em cima de tudo. Então, uma pessoa que ele está estudando Torá, cumprindo mitzvot, está guardando Shabbat, comendo kasher, festas judaicas e tudo que precisa, e o pai dele é o maior criminoso. E esse filho está tendo uma vida muito boa. Então a gente vai falar, de acordo com o Arizal,
Na reencarnação anterior ele era um tzadik, por isso que agora ele também é um tzadik, ele está tendo uma vida muito boa e não tem nada a ver com o pai biológico dele. Então essa é a regra, como a gente olha isso, ou seja, toda pessoa que está sofrendo agora, por mais tzadik que ele seja, ele tem as duas coisas. Ele tem o mérito atual e ele tem a pendência anterior. Você tem dois cartões de crédito. Um que você está gastando agora, o outro que você está pagando as faturas anteriores. Esse que você está gastando agora, você está em dia com ele. Você está estudando Torá, cumprindo mitzvot, guardando tudo que a gente pediu para você fazer, você está em dia com ele. Mas o outro que você já tinha feito errado antes, você está em pendência. Então você tem um que você usa, que está dando certo, que ele não faz problemas, sempre que você precisa ele funciona, e o outro que é só dívida, que não é um cartão que dá para usar, é só uma dívida a pagar. Essa é a regra geral. Então, esse assunto termina aqui, e eu queria desejar a vocês todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, e não percam tempo. Sempre que vocês estão fazendo alguma coisa, dá para escutar as nossas aulas. Se vocês estão com dificuldade em dormir de noite, coloca a nossa aula. Muita gente já me falou que estava com insônia, ouviu a minha aula antes de dormir, dormiu no meio. E para mim, eu não sei se para mim estou orgulhoso disso, não estou orgulhoso, mas pelo menos uma coisa boa a gente está fazendo, né? Então é melhor dormir ouvindo uma aula e sonhar com essa aula de noite do que vendo um filme de terror e depois sonhar com vai saber o que. Então, estou orgulhoso disso, que muita gente conseguiu dormir porque estava ouvindo a nossa aula. Então, para mim, ainda é um orgulho, ainda está nessa categoria. Quando você está ajudando em casa, quando você está fazendo alguma coisa que não exige pensamento, coloca a nossa aula. Você vai ganhar muito com isso. E, novamente, então, muito obrigado para todos, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Kol Tuv.